Olha, tem uma história sobre verbas federais para Minas Gerais que viralizou e gerou uma confusão danada, um debate político enorme. Hoje a gente vai mergulhar nisso para tentar separar o que é fato do que é narrativa. Vamos lá entender essa história direito? A pergunta que está na boca do povo, o centro de toda a polêmica é essa aí. Será que 3,5 bilhões de reais foram mesmo enviados para o Estado, que é governado pelo Romeu Zema, e esse dinheirão todo ficou parado sem uso? É uma acusação bem séria, né? Principalmente quando a gente fala de prevenção de desastres. Pois é, mas sabe como é, né? Na política, quase nunca a história toda cabe numa manchete de jornal. A resposta para essa pergunta não é um simples sim ou não. Na verdade, ela revela uma briga de versões bem intensa entre o governo de Minas e o governo federal. Para a gente entender essa confusão, vamos começar por um lado da moeda. O que o governo federal está dizendo, afinal? De onde surgiu essa afirmação e qual a base dela? Então, o número mágico da história toda é esse aí, 3,5 bilhões de reais. Segundo o pessoal de Brasília, esse foi o valor que ficou disponível para Minas Gerais. Mas o que quer dizer disponível na prática? É isso que a gente precisa entender. Essa verba toda estaria dentro do famoso PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E o dinheiro tinha um destino certo, obras super importantes, tipo contenção de encostas e prevenção de enchentes, assuntos que infelizmente são muito sérios e recorrentes no Estado. E aqui, olha, tá o pulo do gato da versão do governo federal. A alegação é que o dinheiro estava lá, reservado no orçamento do PAC, só que faltou a parte do Estado, que era apresentar os projetos técnicos, a papelada toda, para poder liberar a grana. Ou seja, na visão deles, a culpa do dinheiro não ter sido usado seria do governo de Minas. Ok, ouvimos um lado. Agora vamos virar o disco e ver o que o governo de Minas Gerais tem a dizer sobre essa acusação. A versão contada lá pelo governador Romeu Zema é bem diferente. A resposta de Minas não é só um não foi bem assim. É um contra-ataque. O governo estadual diz que não só não ficou parado, como, na verdade, apresentou um volume de projetos que chega a 9 bilhões de reais. É quase o triplo do valor que a União afirma ter deixado disponível. E aí a coisa fica ainda mais curiosa. Desses 9 bilhões em projetos apresentados, o governo de Minas afirma que o que de fato chegou nos cofres do Estado foi um valor muito, mas muito menor, 280 milhões de reais. É um valor minúsculo se a gente comparar tanto com o que foi pedido, quanto com os 3,5 bilhões que o governo federal diz que estavam lá disponíveis. Essa imagem aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho do abismo, né? Esses 280 milhões que o Estado diz que recebeu não dão nem 3% do total de 9 bilhões em projetos que eles garantem ter enviado. A diferença é realmente gritante. Então, vamos colocar as cartas na mesa, lado a lado, para a gente enxergar o tamanho do impasse. De um lado, o governo federal diz: tinha 3,5 bilhões na mesa, mas o Estado não veio buscar com os projetos. Do outro, o governo de Minas responde: a gente mandou 9 bilhões em projetos e só recebemos 280 milhões. Uma versão praticamente anula a outra. Beleza, com esse fogo cruzado, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, como é que a gente sai do lugar? O que a apuração dessa história toda nos diz sobre o que de fato aconteceu? A primeira coisa que fica clara é que aquela frase inicial, sabe, aquela que viralizou, ela é uma grande simplificação. Não dá para dizer que é verdade que Minas Gerais recebeu essa grana toda e não usou um centavo. Essa é uma versão muito simplista, que acaba sendo usada como arma no debate político. E esse gráfico aqui é perfeito para mostrar o porquê. Ele coloca os três números-chave da disputa lado a lado. A gente vê o valor que o Estado diz que pediu, o valor que a União diz que disponibilizou e o valor que o Estado diz que recebeu. Fica claro que a história não é nada preto no branco. Então, o que a gente tem aqui no fim das contas? O X da questão é o seguinte: existe uma disputa que é tanto política quanto administrativa. Tem um desacordo gigante sobre a burocracia, sobre como os projetos foram apresentados e sobre a liberação efetiva dos recursos. Não é um caso simples de dinheiro parado na conta, e sim um verdadeiro embate de versões. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão maior, que vale para muito além desse caso específico, né? Num ambiente político tão polarizado, em que cada lado constrói a própria versão da realidade, como é que a gente consegue separar o que é fato do que é narrativa? Não tem resposta fácil, mas um bom começo é fazer o que a gente tentou aqui: ouvir todos os lados e sempre desconfiar de qualquer história que pareça simples demais para ser verdade.